Olá, realistas, tudo bem? Bora para mais uma live hoje, nessa data tão querida, sábado, em que todo mundo gosta de passear, gosta de aprender um pouquinho, disponibiliza o tempo ou para lives ou para passeios. Aqueles que ficarem aqui com a gente, abrindo mão um pouquinho do seu passeio dia de sábado, meu muito obrigada. Vamos trazer aqui hoje a Juliana Riso. Esperar que o Instagram entregar para as pessoas, né, o convite, dizer que a gente já está online. Quero trazer aqui para vocês a história da Juliana Riso, que esteve em evidência na mídia, trazendo aqui uma problemática que é violência doméstica. Já a Juliana vai estar aqui com a gente contribuindo para que a gente discorra esse assunto, violência doméstica. Tá certo? E tendo aqui também um foco narcisista, porque é um caso que eu trouxe, porque nós estamos no bloco em especial em falar dos narcisistas, e eu identifiquei, né, o ex da Juliana como narcisista, tendo esse transtorno de personalidade. Então, como a gente traz diversas pessoas aqui para estar discorrendo sobre esse assunto, até para a gente abrir um pouco esse leque, para as pessoas saberem um pouquinho mais sobre esse tema, né, que na verdade trata-se de um distúrbio de personalidade, né, que é o transtorno de personalidade narcisista, que está contido no DSM-5, em que aparece lá as características do narcisista, do borderline, dentre outros que tem transtorno de personalidade, né? Esperar só a Juliana adentrar aqui para a gente poder estar discorrendo. E é muito importante a gente perceber que quando a gente fala de narcisista, a gente não fala meramente daquela pessoa que se auto-percebe, aquele narcisismo, né, que compõe a nossa autoestima, em a gente se achar, em a gente se colocar, se portar. Não é isso. Nós estamos aqui discorrendo essa noite sobre transtorno de personalidade narcisista. Nós estamos falando aqui de um transtorno de perversidade, vamos dizer assim, em que o centro núcleo dessa personalidade é o senso de grandiosidade, tá certo? Eu vou só esperar aqui a Ju entrar, que aí a gente vai também falar, discorrer um pouquinho desse assunto para os seguidores dela também. Vamos só esperar aqui ela adentrar pra gente poder discorrer. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Porque eu acabei deixando aqui a janela aberta, esqueci a janela aberta, e tá uma bateção aqui, eu acho que tem gente mudando aqui, eu acho que eu vou só fechar a janela. Pera aí, segura a mão aí. Porque se eu não fechar aqui, não tem como a gente discorrer legal aqui, né? A gente não vai se ouvir, não vai se entender. Para aqueles que estão aqui, meu muito obrigada. Abriram mão, né, do seu sábado, tiraram um tempinho para estar aqui conosco. Então, como eu disse, a gente vai discorrer aqui um pouquinho sobre violência doméstica com Juliana Riso, que esteve muito na mídia por esses dias. E a Juliana vai estar dividindo com a gente um pouquinho a experiência com a gente. Eu acho que a Juliana já está aqui. Deixa eu ver aqui. Não, peraí. A Juliana ainda não está aqui, mas vamos aguardar que já ela entra. Para quem achar pertinente essa live que nós iremos discorrer hoje sobre violência doméstica, quiser enviar para alguém, tem um aviãozinho aqui, tipo uma setinha, que tem como vocês convidarem. Quero agradecer também o outro pessoal aqui também do Facebook, que não acusa aqui o número de visualizações. A outro celular aqui, o Periscope, muito obrigada também pela presença de vocês. Ah, que legal, a Carla tá aqui, a minha mãe Eliane, Vanessa, a Gobi, ou Gobi, Edernício, a lindona da minha amiga lá de Brasília, a Érica, a Cris, minha amiga de Brasília, tem a Jumanu, é isso? A Arlete maravilhosa também que tá sempre aqui conosco. Vamos só aguardar a Juliana entrar aqui. Deixa eu só mandar um zap aqui pra ela pra ver se ela tá conseguindo me achar aqui. Peraí. Gente, ao vivo é assim mesmo, né? A gente vai se achando, vai se ajustando. Enquanto isso, vocês podem chamar a galerinha de vocês, quem você achar pertinente para estar convidando. Tá certo? Deixa eu ver aqui quem é que tá aqui.
entre aquelas outras pessoas que eu falei. Deixa eu ver mais quem tá aqui. A Bárbara, a Edna, meu muito obrigada. Já já a gente vai começar, só esperar a Ju entrar aqui, pra gente não ficar discorrendo sempre as mesmas coisas na chamada, pra não ficar cansativo, né? Porque tem ainda os convidados da Juliana. Tem também a galera aqui do Facebook, que me acompanha desde o Facebook, da época do Facebook, que não acusa aqui o número de visualizações, que estão migrando para cá. E tem também a galera do Periscope. Ó, a Juliana já adentrou aqui. Vamos chamar aqui a Juliana, só um instantinho. Aqui vai ter sorriso, hein, minha gente? O assunto é pesado, mas a gente vai tratar de tristeza. O assunto não. Vamos tratar de uma forma mais feliz e leve. Olá, Oi, Michele, Juliana, tudo tudo bem bem? você? Tudo. Falei, vamos aguardar aqui a Juliana Riso. Hoje o assunto é pesado, mas vamos tratar de uma forma mais Com sorridente, né? Já que a gente certeza, está só falando de riso. alegria. Alegria, nome Obrigada. lindo, né, Juliana? Só para descontrair, o assunto é pesado, mas a Juliana topou da gente estar trazendo aqui essa problemática, no sentido de contribuir, né, com mais um pouquinho de pessoas, e assim a gente vai fazendo uma parceria bacana. Vocês vão compartilhando aí com quem vocês acharem pertinente a ouvir o nosso assunto de hoje. Tava falando aqui, Juliana, antes de você adentrar, vou deixar você se apresentar. Tava falando aqui que a gente vai discorrer um pouquinho também sobre narcisista, porque eu detectei lá o seu ex, né, com as características de narcisista, que a gente falou aqui de transtorno de personalidade narcisista, que é uma pessoa que tem um senso de grandiosidade muito grande, e em nome desse senso de grandiosidade, a pessoa vai meio que regulando, se regulando em cima daquela pessoa abusada. Então, antes ele era a pessoa abusada, não que ele seja um coitado, nós não vamos tratar dessa forma, porque é a forma de ser da pessoa desde de novo, né? Foi se moldando em cima desse traço. Mas antes ele era o abusado, hoje ele é o abusador como adulto, como qualquer outro narcisista, e ele só vai se sentindo bem se ele desfazer, se ele manipular, né? Se ele fizer todas aquelas atrocidades que a Juliana hoje vai falar e vai discorrer aqui pra gente do caso em especial do dela. Juliana, se apresenta pra gente. A Juliana, ó, maravilhosa, estudante de direito, a nossa palestrante de hoje, maravilhosa, é administradora. E aí eu vou deixar você falar um Obri- pouquinho de você, tá, Ju? Se apresenta aí de uma maneira bem linda e carinhosa para o pessoal da Obrigada, live Michele, obrigada a diária. todos que estão Obrigada. aqui. Eu tive aí um casamento durante 5 anos, abusivo. Inicialmente não era, né? Inicialmente ele era um homem muito bom, era um casamento muito bacana, vivi algo que eu nunca tinha vivido antes. Obviamente acabei me apaixonando. Aí, quando eu me dei conta dos abusos de tudo que eu estava vivendo, né? Eu já estava aí adoecida, já estava grávida, já estava sem trabalhar, já estava perdendo minha mãe, já estava aí com a vida toda manipulada, entregue a tudo que eu estava vivendo ali, né? E a gente, né? Assim como eu costumo dizer, não tem essa maldade, essa malícia, até você pegar o que você está vivendo, né? Você já se deixou levar, né? Até eu estive em um programa no mês passado, na presença desse programa tinha uma delegada, e ela falou, Juliana, pode ter certeza que os abusos não começaram na primeira agressão, começaram bem antes. E sim, o que eu achava que era uma preocupação demais, que era, essa roupa tá muito curta, ou então, você tem que mesmo ver sua família sozinha, eu te levo, eu vou com você, ou então toda hora eu estava em algum lugar com meu filho, ficava ligando. Então, os abusos já tinham começado, né? Já não foram ali na primeira agressão. E foi isso. Eu vivi durante 5 anos esse casamento. Foram momentos bem difíceis. Tive depressão, tive crise de ansiedade, que já estava evoluindo para síndrome do pânico. Sofri todos os tipos de agressão que vocês possam imaginar: agressão física, verbal, psicológica, patrimonial. E o que motivou a prisão, né? Meu ex-marido ele está preso desde o dia 27 de janeiro, foram os estupros marital que eu vivi durante um período que eu fazia uso das medicações, onde me deixava ali dopada, né? E ele se aproveitava desse momento, ele me machucou muito. Aí foi onde eu
parei até de enxergar uma possibilidade de tudo ficar bem, né? Porque até então eu pensava que era só uma fase, que aquele homem bom fosse voltar. Uhum. E Juliana, é bom também interessante falar aqui para os seguidores que a gente não está tentando revitimizar a Juliana. A Juliana, ela, né, porque quando a pessoa liberta, a pessoa se sente melhor, e a intenção aqui é dividir um pouquinho da experiência da Ju, né, Ju? Para você poder colocar um pouquinho mais de amor no coração das pessoas e elas entenderem esse processo. E é muito interessante aqui também da gente estar falando do início de tudo isso, a gente não percebe porque a gente tem uma certa familiaridade dentro da gente, no que tange ao quê? Com certeza, lá no meio das nossas familiaridades, ou dentro de casa mesmo, a gente já conviveu com um certo tipo de pessoas parecidas nessa personalidade, que é o narcisista. Então, como de forma inconsciente, há uma familiaridade sem que a gente dê conta, né? A gente passa desapercebido, batido. E já tem um discurso da sociedade, ah, por que não viu antes, né? Claro que a gente vai vendo traços, né, Ju? Mas são o quê? De forma inconsciente, se tornou familiar em certo ponto. E só lá na frente que a gente vai concatenando os pontos, né? Fala, Juliana, que eu sei que você Exatamente quer isso. falar. Perfeita a sua fala. Eu não tô aqui, né, para mostrar que eu sou uma coitadinha, que eu sofri. Pelo contrário, eu quero incentivar mais mulheres a denunciarem, a se libertarem e dizer para vocês que tem muita vida boa pós todo esse trauma, todo esse terror, né? Tem muita gente boa pelo mundo, sair, estar com amigas, viver coisas novas, isso é tudo muito importante para a recuperação. Então é o que eu incentivo hoje as mulheres, sabe? Fazer atividades que deem prazer a elas, vai dançar, vai fazer uma academia, vai correr, vai pedalar, qualquer coisa, né? Do tipo, e se permitir, né? Não ter trauma, só ficar ligada com tudo, né? Aprender a identificar os abusos já de início, para no primeiro sinal, tchau, né? É o que eu falo para as mulheres hoje. Não estou aqui no papel de vítima, estou aqui no papel de uma mulher que sofreu e que hoje, sabe, se torna uma missão de vida para mim poder orientar. Isso que você fala é algo muito importante também, sobre essa questão de familiaridade, né, com os abusos. Durante todo esse período que eu sofri, quando eu passei a fazer uso de medicações, a psiquiatra, né, para mim foi um choque ter que ir na psiquiatra. Eu nunca gostei de tomar remédio, né? E, pelo contrário, foi muito importante. É outra coisa que eu falo para as mulheres também. Estão numa situação ruim, faça terapia. Tá numa situação aí de pânico, de ansiedade, vá no psiquiatra. Se for necessário, faça sim uso de medicação, mas lógico que tudo com orientação médica, né? E na primeira vez que eu estive lá com essa psiquiatra, a gente conversando, né? E ela pegou e falou assim para mim, Juliana, quando que foi que você teve isso? Ela ficou em choque, né? Com tudo que eu relatei ali. Ela, inclusive, queria denunciar meu ex-marido. E ela me perguntou, quando que foi que você teve a sua primeira relação abusiva? Aí eu falei, olha, no meu primeiro casamento, meu ex-marido também era um homem muito abusivo, nada nesse nível do que eu vivo hoje, mas ele era assim. Aí ela falou, não, Juliana, eu não estou perguntando de relação amorosa, eu estou perguntando familiar. Aí eu falei, minha mãe. Perdi minha mãe tem 1 ano e meio. Hum, Amo minha mãe para todo sempre. O falecimento da minha mãe foi o que me uhum, fortaleceu para sair dessa relação, né? Mas a minha uhum, mãe, ela era uma pessoa muito controladora. Minha mãe, eu sentava no telefone para falar com as minhas amigas, ela ficava de frente no sofá e falando o que eu tinha que falar, brigava com roupas que ela não gostava, queria mandar nas minhas amizades. Então, ali, hoje, vendo por esse lado do que a psiquiatra, né, me alertou, foi uma relação abusiva, assim. Não que eu, sabe, queira aqui falar mal da minha mãe, ela já não está mais entre nós. Foi uma grande mulher, batalhadora, guerreira, lutou para nos criar sozinha na raça, mas ela era uma pessoa abusiva, assim. uhum. Então, isso faz um reflexo, né? Porque a gente acaba familiarizando. Então, vai perpetuando como se fosse um eco mesmo, para as pessoas entenderem aqui. A gente vai familiarizando, passa a desaperceber.
percebido que lá na frente, quando você tem um nível de consciência um pouquinho maior, então o ciclo vai se repetindo, tanto é que é no seu primeiro casamento, o segundo, e se Deus quiser parou por aí. Então, vai ecoando até você aprender, vamos dizer assim, né? É um ciclo. E não falando, claro, mal da sua mãe, claro que não, né? Maravilhosa, uma mãe que mora no coração, mas é bom a gente ter aqui, ó, em mente, ó, codependência emocional, que as vítimas de narcisistas são codependentes emocionais, né? Então são aquelas pessoas que na maioria das vezes foram invalidadas, foram menosprezadas, né? Por quê? Porque o narcisista, sua mãe, foi também, vamos dizer assim, uma certa vítima também em algum momento, né? Ela usou você, com os seus irmãos ou demais pessoas em volta dela, como regulador das emoções. Então, ela tinha que fazer certas coisas para se sentir bem, tá? E outras coisas também que você colocou aqui, que a gente tinha falado de não no sentido de vitimizar você, no sentido de não, como se diz, trazer... de não ficar tocando muito nas suas feridas, mas no sentido de aprendizado aqui mesmo. E a Juliana trouxe uma coisa bem bacana pra gente, porque você foi falando e eu fui, sabe, Ju, escrevendo alguns pontinhos, porque eu tenho que falar rápido, porque daqui a pouco a Juliana tem outro compromisso, que a Juliana tem a agenda cheia. Sim. Então, graças a Deus, né? Então, quando aqui de não se vitimizar, eu achei muito interessante, Ju, porque o seu trabalho é lindo. Não é necessariamente isso mesmo. Você foi vítima, mas não se vitimizar. Porque depois também vou passar uma tarefinha para vocês lerem um artigo direcionado ao TIV, que é basicamente a tradução está em inglês, mas a tradução mais ou menos fala que é uma vitimização interpessoal. É a tendência para a vitimização interpessoal também é um transtorno. Então, você se colocar também no lugar de ficar se vitimizando também é um transtorno. Então, a Ju vencendo a codependência emocional, né? Porque detectou ali os traços do abusador. Então, a tendência agora, a Ju está em outro relacionamento, está Ninguém melhor, sabia, né? E também, não, nem sei se... eu tô querendo dizer assim, né? Você tá... Ai, meu Deus do céu. Não, eu tô falando assim, né? Futuramente. Então, a pá. Que bom, graças a Deus. E Não, tô brincando. As pessoas, não. As pessoas que estavam no meu Instagram, antes de vir tudo a público, elas sabiam, né? Só que depois que tudo aconteceu, eu não tenho mais fotos dos meus filhos, porque me preocupa, né, essa exposição. E também não tenho mais essa exposição com ele, mas uma pessoa maravilhosa, sem palavras. Bacana. E aí você vai aprendendo e lá na frente você vai corrigindo, né? E você também da psiquiatra também, que eu achei muito bacana, porque nem todos os psiquiatras têm esse olhar. A gente tem até aqui o Guido Palomba, né, que é um psiquiatra forense, que ele fala mais na pegada assim, do narcisista e do psicopata, e fala muito da psiquiatria, a decadência da psiquiatria hoje em dia. Então você, assim, teve uma grande sorte de achar uma psiquiatra que tivesse esse olhar muito humanizado, né, para você, Ju. A maioria você já vai no consultório e já sai com uma amostra grátis de um remédio, porque a grande preocupação dos psiquiatras hoje, infelizmente, é essa, é medicar. Então, a Ju teve sorte, assim, coisa de Deus mesmo. Teve ali um encontro com uma psiquiatra mesmo maravilhosa, né, Ju? Que te ajudou, te orientou. Conta um pouquinho mais quando eu relatei, sobre... Ela atendia ele, esse encontro. Meu ex-marido. Quando eu relatei o que eu passava... Ela ficou em choque. Ela acreditou porque ela sabia do perfil dele, né? E ela pediu para denunciar ele. Ela falou que ela, como profissional, ela poderia denunciá-lo. Só que fiquei muito assustada. Ela falou que eu estava com uma depressão severa, né? E as crises de ansiedade já estavam evoluindo para a síndrome do pânico. Então ela falou assim para mim, Juliana, é tudo muito grave, né? E eu tinha provas, tanto é que eu falava e mostrava para ela. E ela quis denunciar. Só que me assustou muito aquilo. Aí ela falou, então tá bom, Juliana, eu vou respeitar, só que eu vou te curar para você sair dessa relação. Então, assim, eu vejo que, olha, ela foi uma pessoa maravilhosa, sem dúvida nenhuma. E aproveitando para falar sobre o relacionamento, o que eu falo para as mulheres hoje também? Antigamente, eu tinha a visão de um perfil, né, que me atraía. E não tive sucesso, né?
que é o homem autêntico, o homem que tem aquela essência, sabe? Vamos dizer assim, rústica, né? E hoje o que eu vivo é totalmente diferente. Uma pessoa boa, da paz, tranquilo, entendeu? Então, assim, modificar, sabe? Às vezes um perfil, você insiste tanto num perfil e aquilo não dá certo. Mude, sabe? Faça uma nova experiência. É o que eu falo para vocês, dá certo, dá muito certo. Tem que tentar, não pode se anular. E essa questão de essência que você queria um homem mais rústico, diz a psicanálise é o seguinte, só fazendo um adendo ao que a Ju falou para a gente poder entender um pouquinho isso, é que a gente tem a tendência em amar alguém baseado basicamente em duas correntes, ou a gente vê no outro aquilo que nos falta, então a Juliana também queria ser daquela forma, de forma inconsciente, querendo ou não rústico, ou falando mais empoderado, pode ser essa possibilidade, ou ter visto querendo ser aquilo, né? E se complementou aquela forma, ou se viu também no outro. Então, por isso se apaixonou. Então, mudar os critérios hoje, no sentido de que hoje a Juliana vê de outra forma, né? Como conquistar alguém, como ela amadureceu, como ela aprendeu em certas coisas. Porque tem alguns movimentos, né, Ju, que a gente vai fazendo de forma inconsciente, que a gente vai sim atraindo Sim. certos padrões para a nossa vida. Então, quando começa a fazer o apontamento ali, o acerto daquelas arestas, a tendência é só melhorar mesmo, porque você vai criando novos critérios, você vai aumentando, né, a sua possibilidade, você vai melhorando o lugar que você frequenta, as pessoas que você conversa. Então, o Eu olhar é tive outro, né, sempre essa Juliana? questão da carência paterna. Eu não cresci com meu pai. Uhum, Quando eu e meu irmão gêmeo uhum, nascemos, ele e minha mãe já estavam separados, né? Então a gente nunca teve essa figura paterna. E eu uhum, cresci num lar onde a minha mãe, ela criava a gente sozinha, a vida dela sempre foi uma luta. Então, para mim, grito era normal, briga era normal, enfim, essas coisas eram normais, né? E hoje vejo que não, sabe? Além de ter me curado, além de ter buscado essa ajuda, e eu leio, eu estudo muito hoje sobre tudo isso, entendeu? Então eu vejo que o que existiu ali foi a falta, né, da figura paterna, o sonho de sempre ter família e achar que, vai, uma pessoa que grita, uma pessoa que briga era algo normal. Até que essa pessoa que gritava, brigava, acabou se revertendo, né? Já não era mais com as pessoas à sua volta, assim, comigo. Aí foi onde eu sofri muito. Tudo iniciou aos 3 meses de gravidez, as violências, né? E o tempo todo, mesmo doente, eu estava ali, eu juntava provas e eu sabia que eu tinha que sair daquilo, entendeu? Eu sabia que aquilo não era bom para mim. Tanto é que eu fiquei um bom período aí sozinha, né? E hoje eu sei o que eu não quero mais para minha vida, entendeu? Hoje eu já sei analisar melhor as uhum, pessoas. uhum. E quando a Ju fala ali que meio que uma forma, né, Ju? Você sabia que você tinha que sair. O que a gente percebe em alguns momentos, o que está de ruim, o que não está, mesmo aquilo sendo familiarizado, mas queria sair. E tem muita gente que não consegue por conta de quê? Por conta da dopamina, né? Porque é aquela coisa que eu costumo dizer, do sistema compensatório de prazer, vamos dizer assim, explicando por que as pessoas não conseguem sair de imediato. Aquela mesma pessoa que te dá muito desse prazer é a mesma pessoa também que te proporciona muito prazer. Te leva em lugares bacanas, legais, né? Então é a mesma pessoa também que vai te regulando também no seu sistema compensatório. Então é um desprazer e lá compensa. É um desprazer e lá na frente compensa. Então você entra também numa dissonância cognitiva, porque é a mesma boca que profana coisa ruim, né? Fala coisa ruim a seu favor, aquela pessoa também que fala coisas boas para você. Então você meio que entra também num estágio de confusão mental, que é o que nós falamos, né, Ju, de dissonância Sim. cognitiva, não é Teu assim que você se ciclo. sentia? Então, como que uma pessoa, não é? Como que uma pessoa que fala uma coisa boa, mais tarde traz um chocolate e me leva para jantar num lugar chique? Então a pessoa fica perdida. Então, por isso que a gente não deve dizer por aí que a pessoa não sai porque ela não quer. É porque é um sistema mesmo mais químico do que tudo.
Porque há ali uma relação muito forte de dopamina, de prazer, que é um sistema compensatório mesmo. A pessoa faz, descompensa e compensa. Então você entra nesse vício e fica ali semelhante mesmo ao uso de droga, ao uso de bebida, né? Que fica uma química muito forte dentro de você. Então a gente tem que ter cuidado com essa relação quando a gente trata em dizer se a pessoa quer ou não sair. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Juliana? Você já ouviu essa expressão quando você tentava sair? Porque isso traz agonia ao mesmo tempo, né? Você quer sair, a Eu não pessoa me tá falando, abria, né? eu Ou não me você abria percebe as pessoas. tanto, né? As pessoas da minha família, minhas amigas, assim, tinha uma certa noção, mas não sabia de fato o que eu passava em casa, porque para mim era muito vergonhoso Uhum, falar sobre isso, porque eu sempre tive minha independência, sempre trabalhei, me separei do meu primeiro marido, meu filho tinha 5 anos, fui trabalhar, fui para a luta, tinha uma vida muito tranquila. Então, para mim, era muito triste, vergonhoso falar daquilo. Então, era algo que eu guardava muito comigo, sabe? Mas isso daí que você falou é um ciclo, né? É o que confunde a cabeça da gente e faz parte dos relacionamentos abusivos. Porque horas a pessoa te maltrata, te judia, te fala as piores coisas, te agride de todas as maneiras e depois, sabe? Ela vem e muitas vezes tentar reverter essa situação, dizer que você é culpada por aquilo tudo que aconteceu. Então confunde a sua cabeça. Você começa até a se perguntar, meu Deus, onde foi que eu errei? O que que eu fiz? Sabe? Então é uma situação muito uhum. delicada e que adoece. Eu falo, olha, ainda eu leio alguns comentários, né? E tem vídeos meu no YouTube, tem matérias minhas na internet, em alguns jornais, e eu sempre faço questão de ler os comentários, porque hoje eu tô bem, então nada do que tá ali me atinge, sabe? Mas eu vejo a maldade das pessoas. Poxa, mas por que que não saiu? Hum. Gostava disso, muita crítica. Mas as pessoas não procuram se colocar no lugar da outra e entender que aquilo é uma doença. Eu estava ali adoecida, sabe? Eu não sabia como dar o primeiro passo. Hoje eu faço um trabalho para ajudar mulheres, né? E dentro desse trabalho, o que eu pontuo muito é essa questão. Elas têm que se preparar e sair disso, entendeu? Tem que ter todo esse preparo. Não, ninguém consegue, sabe, sair assim de uma hora para outra. A pessoa tá tão adoecida que se a pessoa vier te dar um pouquinho de carinho, né? Você vive ali de migalhas. Você vai achar que aquela pessoa maravilhosa que eu conheci no começo vai voltar. Então você vive nessa ilusão. É muito difícil. Olha, a Juliana, a live dela é tão enriquecedora que a Juliana vai falando tanta coisa, eu vou apontando aqui. Vai abrindo tantas caixinhas, Ju. Deixa eu só complementar um pouquinho que você falou aqui. Quando você fala assim, você se pergunta, né, como dentre outras vítimas, o que que eu fiz? Então tem ali o gaslighting, né, que a gente fala, né, são as manipulações em silêncio. Tem até o exemplo daquele filme, né, que de onde você não, que o cara mexia até na luz, aí ela falava, ali tá, a luz tá estranha, ele dizia que o quê? A luz não tá estranha, mas ela persistia e dizia ali a luz tá estranha, mas ele mexia ali dia após dia. Então, o narcisista, ele faz basicamente isso, de onde veio esse termo, gaslight, né? Desse filme antigo, né? Que a psicologia pegou como referência esse termo. A pessoa vai fazendo um conta-gota, o dia a dia, uma coisa tão assim, né, Ju, de uma forma silenciosa, que você nem vai se dando conta, você vai fazendo, sabe, pedaço daquilo, parte daquilo, e com o tempo mesmo é que você vai montando um mosaico, dá um quadro, aí você fala assim, caramba, agora de fato eu vejo isso que está acontecendo. Agora tem rapidamente uma outra coisa que você fala também. Então, o que eu fiz é uma pergunta que se faz, então hoje, de uma forma mais consciente, que a gente consegue ver isso, vamos tentar trocar a palavra aí, pessoal, quem está em casa, de culpa para responsabilidade. Ou seja, parar de se culpar, que é aquilo que a gente falou. É uma doença. Também ser codependente emocional também é uma doença. Em qual sentido? Você fica paralisado, você aceita ser menosprezado, aceita ser invalidado. Mas por que, Michelle? Eu sou uma pessoa má também? Não, o codependente emocional, ele foi crescendo dessa forma. Porque ele achava, Ju, que ele tinha que se invalidar, sabe? Para ele dar oportunidade para o outro se validar. É aquela pequena
coisinha do dia a dia, você recebe um pedaço de bolo, não precisa, dá pro outro. Mas aquela pessoa tá te dando, então se veja como merecedora. Tá entendendo? Então essas pequenas perguntas vêm daí. O que será que eu fiz? Mas a gente não fez nada. Mas quando eu falo de culpa para responsabilidade, é em qual sentido? É aquilo que a Ju falou, de não se vitimizar, porque isso também vira uma tendência para transtorno. Ser vítima é uma coisa, passar a vida se vitimizando vira um transtorno também. Então, é dar ao outro que é do outro, que no sentido você foi sim abusada, né, de todas as formas, você foi sim vítima, mas também hoje trazer essa responsabilidade, que é aquilo que Freud fala, do que se queixas daquela responsabilidade que tu tens, né? Então passa a pensar um pouquinho no movimento novo que você pode fazer, que é aquilo que a Ju falou, sabe? Se comportar de maneiras diferentes para você atrair também pessoas diferentes. Então veja que é uma fusão inconsciente, é um movimento muito, sabe, silencioso, Ju, que a gente vai fazendo. O abusador traz ali a sua performance abusadora e a gente, de forma inconsciente, não se dá conta, porque a gente veio, na maioria das vezes, de um lar abusivo e a gente faz uma fusão silenciosa e sem se dar conta com o abusador, tá? E a Ju falou aqui, né, que trata-se de uma doença, e realmente eu acabei de mostrar aqui, a codependência é uma doença sim. E a Ju, eu sei que ela é prolixa e adora falar igual a mim, ela tá doida pra falar, vou deixar ela falar, porque eu falo muito. Olha, chegou um ponto da minha vida que eu não conseguia mais descer para jogar um lixo sozinha. Porque ele criou isso, sabe? Ele ia fazer qualquer coisa, tinha que estar junto. Aí chegou um ponto que eu não conseguia mais. Tanto é que logo que eu saí dessa relação, eu não sentia falta dele, eu não queria mais estar ali, né? Mas era para mim muito difícil fazer as coisas sozinha. Parece que aquela mulher que trabalhava desde cedo, que sempre se virou, era uma criança independente, sabe? Então isso também foi algo que foi muito difícil ter que trabalhar, sabe? Agora eu tô sozinha, agora eu tenho que fazer tudo. Ele não fazia nada, na verdade, sempre fui eu que fiz tudo. Mas era aquela questão da companhia, sabe? De estar ali. Então isso também me gerava muita ansiedade. Eu ter que sair sozinha. E dentro da ansiedade, coisas bobas, né? Exemplo de um congestionamento. Eu estar parada sozinha no congestionamento já me dava crise de ansiedade. Então, olha que ponto que a gente chega, sabe? Primeira vez que eu lembro que eu fui comprar o tal do Rivotril, eu Congestionamento era sozinha você ali dirigindo, eu dirigindo, falando, né? meu Deus, olha esse trânsito parado. Aí já me dava crise Pode de falar. ansiedade, eu já começava a me tremer, coração acelerar, o colo ficava todo manchado, né? Que me dá uma reação alérgica quando eu fico nervosa. Então, foram coisas que eu falo, eu tive que lutar contra mim mesma. Não foi fácil. E no final, quando eu saí, eu também falei, eu não quero mais usar medicação. Porque eu falei, eu tô me livrando do que me faz mal. Só que isso é um erro, tá? Não aconselho ninguém a fazer. Tô dizendo aqui o que eu fiz. Mas assim, a sede era tão grande de ficar bem, de voltar a ser aquela Juliana do passado, que eu falei, eu nunca precisei disso, não vou continuar. Parou. Só que ainda, eu digo, eu saí da minha cidade, vim para uma cidade nova. Então, o começo disso tudo, por exemplo, às vezes eu tinha que pegar algumas rotas e eu não sabia que às vezes dava estrada, eu tinha que pegar trecho de estrada. Aí, quando eu pegava a estrada já sozinha, eu já começava a tremer, ficar nervosa. Então, assim, foram coisas que nesse período, quando eu tomei essa decisão, eu tive que trabalhar, sabe? E é muito difícil, mas não é possível. É. E aí, vamos pegar um pedacinho que você falou aqui, muito interessante. Duas coisinhas que você falou, dentre tantas coisas interessantes que você falou, eu quero pegar só duas coisinhas para falar para o pessoal de casa. Você falou assim que teve hora que você se via dependente como uma criança. É isso que o narcisista faz. Ele esvazia suas vítimas dela mesma, sabe? E a gente se sente mesmo como uma criança. É de ficar o dedo na boca e chupar mesmo, sabe? No sentido de te desqualificar, te diminuir, você se sentir invalidada, no sentido de se sentir mesmo igual uma criança, porque a pessoa vai decidindo coisas por você também, tá?
E é esse o sentimento mesmo que tem, que ele vai despersonificando a vítima. E o interessante também que você falou aqui, que isso também acontece muito com as vítimas, para as pessoas se reconhecerem, por que isso acontece com elas, é quando você estava no engarrafamento. Você estava dirigindo. E o que isso tem a ver, Michele? Quando a gente fala autoescola, né, autodireção, por que tem aquele preparo de autoescola, onde eu quero chegar? Quando a gente fala autodireção, autoescola, é para estudar mesmo, para a gente se autodirigir, ter uma consciência de frente ao volante. Porque quando a gente se dirige, é a gente mesmo levando a vida, é a forma com que a gente dirige, onde eu quero chegar. A pessoa estressada no seu dia a dia, ela tende a ser mais estressante. Não tem nada a ver, não. Fica à vontade. A pessoa estressada no dia a dia tende a ficar mais estressada no volante, porque já fala autodireção. Então, por isso que você tem que fazer uma autoescola para você se preparar para dirigir, porque a forma com que você é no dia a dia, você vai refletir no volante, porque é você se autodirigindo. Agora, você imagina, você dentro de um relacionamento em que a pessoa te suga, a pessoa te manipula, te invalida, a pessoa está ali toda hora te colocando em um mecanismo de defesa, né? Porque você, dentre as divisões do seu cérebro, você tem a divisão reptiliana. Você está ali, né, querendo sobressair, você está querendo sobreviver, você entra num mecanismo de defesa, você se vê naquele engarrafamento, mas que, na verdade, o engarrafamento não é só meramente um engarrafamento. Naquele momento, o engarrafamento era a vida da Ju, congestionada e sem ver para onde ia. Então, aquilo tudo era mais nada menos do que o inconsciente da Ju gritando por socorro. Então, você está num relacionamento abusivo, pessoal, tanto homens e mulheres, a tendência é essa mesmo. Você se vê sem saída, se você está dirigindo, te dá crise de ansiedade, tudo que te faz tomar a direção, tipo, a meramente jogar o lixo na rua. Então, veja que tudo que você desloca para fazer, às vezes você não vai conseguir fazer, porque a pessoa te tira ali do foco, do centro de você mesmo, te esvazia. Então, a mais relação de tudo mesmo, para ilustrar legal isso, foi isso que a Ju falou. No congestionamento ali, mediante a um trânsito, ainda mais quando ela ficava sozinha, porque ela dependia dela mesma. Isso é tão sério, porque a Ju trabalhava, estudava, sempre foi independente, e essa pessoa começou, né, Ju, te invalidar, te desmerecer, te diminuir, e vejo que quando a Ju ficava sozinha frente ao volante, não conseguia ter iniciativa, para você ver como que isso é pesado, exato. Né, Juliana? Eu dirigia à noite antigamente, morava no litoral, saía para São Paulo, para mim era tudo muito tranquilo, né? E eu falo, como isso tudo mexeu demais comigo. Mas hoje, graças a Deus, eu me resgatei, né? Hoje, graças a Deus, eu pego aí meu carro, vou para todos os lugares. Se acontece de ter um congestionamento, já falo, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Então, graças a Deus, a vida andou, né? Mas eu vejo aí mulheres que, infelizmente, sabe, se separam, passam anos e, coitadas, cheias de sequela, sabe? Isso é tudo muito difícil. E eu até vejo casos, ó, aqui, deixa eu ver se ela ainda tá na live. Ela está na live, mas não vou falar que tem o caso de uma seguidora, elas acabam se tornando amigas, né? E essa querida seguidora, ela sofre dentro de casa com a própria irmã, né? Com a própria irmã, que não entende o que ela viveu. E ela ainda tem, direto, crises de ansiedade, sabe? Então, assim, eu falo... quando Mas no ela que ela viveu viveu um um relacionamento abusivo, realmente as pessoas não vão entender. Não vão. Por mais que a gente pense em passar, imprimir alguma coisa, fazer uma inferência, não vão entender. Só vão entender mesmo, de fato, quem passou na pele, porque é uma coisa muito de pele. Ter um narcisista dentro de casa ou uma relação meramente com um narcisista por anos ou por meses é muito tóxico. É uma coisa de louco. Então, assim, você falar para a irmã, para a prima, para a mãe, realmente as pessoas não vão dimensionar a forma com que foi, tá? Então, assim, se
conforto para essa pessoa, toma no coração, não fica chateado com a irmã, não fica chateado com outra pessoa, porque de fato não tem como mensurar, tá? Porque é aquilo que nós falamos é gaslight mesmo, tá? A manipulação é silenciosa, é uma coisa muito interessante, e a Ju vai confirmar comigo. É você estar num ambiente, que assim, eu sou especialista na área, mas também sobrevivente de narcisista. Tá? Porque para a gente falar disso e tratar disso, a gente tem que adivinhar disso, porque tem muito psicólogo que trata de uma forma mais amena e o negócio é denso. Então, é uma fusão, é uma dança inconsciente, e a Ju vai confirmar para mim. É de você estar longe e a pessoa só de olhar para você é um olhar ameaçador. A pessoa te inibe, a pessoa te constrange e é uma coisa de louco que só quem passa sabe, né, Ju? Às vezes você fala com a pessoa tá assim, deve ser doida, você tá vendo o que ali? Mas é um olhar, é uma dança que as duas, a vítima e o abusador, tá acostumado dentro da clandestinidade, que é a intimidade em casa, é no dia a dia, coisas que ele vai fazendo que só a vítima vai percebendo. Então, quando a gente fala para terceiro, gente, não vai dimensionar. Então, leva no coração a irmã, o pai, quem quiser que seja, que tenta diminuir a sua dor, mas são pessoas que não vão entender de fato. Tá? E quando você falou aquela coisa muito interessante, que você fala para você, né, eu vou conseguir, aquela coisa toda, é muito bacana, porque isso é uma técnica de PNL, né? É você falar, você verbalizar. E por que isso tem muito poder dentro da gente, Ju, e os demais em casa? Porque a linguagem, quando a gente fala, a linguagem, ela organiza, orienta e articula o pensamento. Então, se a gente pensa, a gente sente. Tá entendendo? Então, se primeiro a gente fala, orienta e organiza o pensamento, o que a gente vai sentir? Essa é a dinâmica. Então, se a Ju fala, eu posso, eu vou, eu consigo, e vocês demais de casa faz essa PNL, eu posso, eu vou e consigo, você orienta, organiza e articula o pensamento e logo você sente e você faz. Então, a Ju falou uma coisa muito importante, é dizer para si, né, Ju? Eu posso, eu consigo. Fala, Juliana, que eu sei que você quer falar. Eu falo. Não, perfeito, é exatamente isso. A gente, como eu falei, era uma luta que eu tive comigo mesma. Então, eu tinha que falar, tá tudo bem, né? Minha saúde tá boa, não tenho nenhum problema. Por quê? Porque antes eu pensava, meu Deus, olha a cabeça, onde vai, né? Parava o trânsito, porque ele tinha uma direção muito agressiva também. Então, essa questão do trânsito foi o que pegou muito para mim, né? Que várias vezes eu tive crise de ansiedade viajando, porque ele queria fazer racha na estrada, dirigir em alta velocidade, uma direção agressiva, cortando os carros. Eu nunca vi uma pessoa com tanta multa como era esse homem, né? Então, para você já ver como ele dirigia. Então, assim, o trânsito foi algo que pegou muito para mim. E eu tinha que pensar essas coisas. Olha, sou nova, não tenho nenhum problema de saúde. Por que eu fico com esse pensamento? Meu Deus, se me der alguma coisa que agora eu não vou conseguir sair para pegar o caminho para ir para um hospital. Olha o pensamento, não tudo bem. Eu falava, vai continuar tudo bem, para com isso. Então foi uma luta. Eu falo, eu cheguei a pirar, né? Que esses pensamentos, essas coisas assim, insistentemente, não é normal. E foi uma guerra, mas graças a Deus passou. Você está num ambiente disfuncional, qual a tendência? É o que a gente falou, é ter pensamentos disfuncionais. Por isso que ela tinha essa loucura de pensamentos negativos. Você está num ambiente disfuncional, você vai pensar o quê? Me fala. Mas a gente tem que lembrar aqui, gente, para a gente limpar aqui o nosso pensamento e qual o sentido, tá? Vamos pensar que o cérebro é como qualquer outro órgão. Não, tá ótimo. Ju, que você tem que ir embora. Tô adorando. O cérebro é como qualquer outro órgão. Só para ilustrar, qual a finalidade? Então, cada um tem sua finalidade. Qual a finalidade do rim? Onde eu quero chegar? Filtrar o sangue. Então, veja que o verbo filtrar é específico do rim. Qual a finalidade do coração? É bombear sangue. Então, um filtra, outro bombeia. Então, qual o exemplo que eu estou dando? Que cada órgão do corpo tem sua finalidade, tá? Se cada órgão do seu corpo tem uma finalidade, qual a finalidade em si do cérebro? Onde eu quero chegar? É perpetuar ao longo do dia
pensamentos desde dos ruins aos bons também. Dependendo da nossa memória, dependendo também daquilo que a gente passa no dia a dia e daquilo que já tem registrado aqui. Porque os registros de memória são automáticos, não é à toa que fala, registro automático de memória. Você não controla quais memórias vão fazer parte aqui. Elas vão adentrando na medida que nós usamos os 5 sentidos. Visão, audição, paladar. Então você vai passando no seu dia a dia, onde eu quero chegar, e vai adentrando as suas memórias. Então, como que eu controlo, Michele, esses pensamentos? Estão os pensamentos, desde bons e ruins, o dia todo ele vai estar aqui, ó, trabalhando. Trabalhando, que você tem memórias também correlatas aqui dentro. E o cérebro, ele não trabalha assim, ó, eu vou fazer isso, 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 isso. Ele não trabalha assim. Ele trabalha em conexões. Então, eu pego uma memória, sinapses, ó, conexões, vai puxando, tá entendendo? Então, para que a gente limpe isso, para que a gente pense em coisas boas, a gente tem que começar a falar coisas boas, tem que ouvir lives assim boas, nós temos que ler coisas boas, nós temos que fazer tratamentos. E por que aquela hora eu fui falar com você da psiquiatra que você deu uma sorte? Porque, na verdade, o tratamento é um tripé, tá? É tudo junto. É o psiquiatra, o terapeuta, ou psicólogo, ou psicanalista e a expansão de consciência. O psiquiatra, ele baixa os nossos sintomas. Um exemplo, se eu tô com dor de cabeça ou se eu tô com dor de barriga, ele vai só baixar sintomas. Se eu sou ansiosa, vai só baixar sintoma. Baixou o sintoma no sentido de que controlou, para onde que você vai? Para o psicanalista, ou terapeuta, ou psicólogo, vai trabalhar as causas. E depois a expansão de consciência, ou seja, o que você faz com todo esse produto, que é o produto final. Então, é um tripé. Então, para você trabalhar aqui, que é aquilo que a Ju falou, voltando lá atrás, se você está no meio disfuncional, com uma pessoa disfuncional, uma pessoa te provocando, te validando, fazendo a sua vida um inferno, qual a tendência que você vai ter? É pensar coisas disfuncionais. Ter pensamentos suicidas, ter pensamentos baixos, energia baixa, porque você não vê a saída. Então, você começa a fazer aquelas janelas Kili que nós falamos, porque aqui dentro tem janela light e janela Kili, que são as pessoas, a janela dos pensamentos bons e a janela dos pensamentos ruins. Se você está nesse ambiente disfuncional, o que vai acontecer? Você vai ficar só ali, Kili, 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 janela Kili, Kili, Kili. Você vai ficar dando power sempre ali naquela janela Kili. E qual a tendência? É adoecer, pensamentos suicidas, é ficar do jeito que a Ju ficou, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, só ilustrando um pouquinho, abrir muitas caixinhas, mas só para a gente entender basicamente um pouquinho como se dá o nosso pensamento e como que a gente pode tentar limpar um pouquinho o nosso pensamento. Então, é sempre, ao invés de janela killer, claro, evidentemente que você vai querer abrir aquela janela de ameaça, de pensamentos negativos, porque você está em um relacionamento disfuncional e em um ambiente disfuncional. Mas é trabalhar com isso, porque se você abrir, quanto mais janela light, o próprio nome já diz, que aquela é killer, é ruim. A light, o próprio nome já diz, leve, coisas boas, você tende a limpar, né? Então, trabalhar para isso, para que você tente romper com esse protocolo de adoecimento, é pensar coisas boas, embora seja muito difícil dentro de um relacionamento e um ambiente disfuncional. Mas se você não fizer, tentar fazer esse contramão, fica um pouco difícil de você sobreviver num ambiente desse, tá? Fala, olha, eu não só me resgatei, eu resgatei meus filhos também. Então, assim, esse ambiente, esse lar doentio, não é só ruim para a mulher, é ruim para todos que estão ali. Entendeu? Então, é muito importante as mulheres olharem no todo. Os filhos também sofrem, sabe? Então, assim, a melhor saída é se libertar. Não tem outra alternativa. Essa pessoa não vai mudar, né? Pare de se enganar. Eu me enganei durante muito tempo acreditando na mudança. Não tem mudança. Essas pessoas são doentes. E elas também não aceitam. Eu muitas vezes quis ajudar, muitas vezes eu quis tentar tratamentos, terapias. Nunca quis saber de nada, né? Então, cabe a nós lavar as mãos e seguir e ser feliz, né? Não tem como insistir. Agora, uma coisa que você falou aqui, a pessoa nunca vai mudar. Não vai mudar porque é uma pessoa
o senso de grandiosidade muito grande, e por nome desse senso de grandiosidade muito grande, ela comete várias atrocidades. Mas onde eu quero chegar? Como que você convence uma pessoa a mudar? Uma pessoa que tem senso de grandiosidade muito grande. É uma pessoa que se acha melhor do que as outras pessoas. Então, por isso que ele tira proveito das outras pessoas, ele suga, ele faz atrocidades. Porque ele se vê de forma doentia melhor do que as outras pessoas. Então, como que você convence uma pessoa dessa de mudar? Não tem como. Porque na cabeça doente dessa pessoa, o mudar para eles é perder benefício. Porque quem é ele que vai sugar? Ele tá amando sugar alguém, né? Pervertindo alguém, diminuindo alguém, validando alguém. Então, por isso que a gente não muda essas pessoas com essas cabeças, tá? Porque a gente tem que convencer de que vai perder benefícios. Então, tá muito confortável com uma pessoa que tira proveito de outras. Então, por isso que a gente não convence e não muda o abusador. Agora, outra coisa que você falou aqui é... Ah, tá. De não mudar. Aí eu pensei assim, tá, e se os seguidores aqui e a Ju perguntar, e se eu levar para terapia? Faz algum sentido? Olha, a gente, assim, terapeutas e psicanalista ou psicólogos, eu sou terapeuta e psicanalista, não sou psicóloga, é terapeuta e psicanalista, as minhas especialidades, tá? Então, assim, minhas especializações. A gente pode até levar para uma terapia, mas a gente não tem recomendação para atender esse tipo de pessoa, para vocês terem noção. Por quê? São pessoas mitomaníacas, tá? Viciadas em mentir. Então, é fazer uma entrevista terapêutica, é do início ao fim só mentira, baseada só em mentira. Então, como que você vai tratar uma pessoa que vicia, né? Que a gente dá um nome, né? Estraga, vicia, né? É a árvore, vamos dizer assim, dos frutos ilícitos. Apodreceu toda a árvore, né? Então, como que você vai levar uma pessoa que somente para a terapia? Não tem como. O terapeuta vai se ver uma hora vendida e vai falar, caramba, perdi meu tempo com um narcisista, um psicopata, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que só fala mentira, não vai dar em nada. Então, assim, a gente não é recomendado a tratar. Então, para você ver, mais uma afirmação que eles não mudam, tá? Ah, eu vou para uma terapia de casal. Tenta a sorte, vai lá. Só que vai acontecer o seguinte: eles vão conhecer mais sobre vocês, vítimas, vai saber onde dói mais, vai saber tudo sobre você, que que a seguinte frase é verdade: informação é controle, né? Então você vai ficar ali chorando frente ao terapeuta, que era para você fazer uma sessão sozinha, para você se conhecer e você se desenvolver, você tá levando essa pessoa como uma coitada e uma pessoa que não vai mudar, igual a Ju falou, e a gente só tá justificando aqui para acrescentar a fala da Ju. Então, você vai levar a pessoa dessa uma terapia em casal, ele vai só te conhecer mais ainda, vai te manipular mais ainda. Então, concluindo, é isso mesmo que a Ju falou. São pessoas que não vão mudar. Não perca o tempo que não vai mudar. Fala, Ju, quer falar É alguma isso, coisa? dizer para todas as meninas que estão aí, né, nos assistindo, que hoje eu tenho uma rede de apoio, né, que eu conto com a ajuda aí de advogado, psicólogo, terapeuta, assistente social, até mesmo dentista, né? O dentista faz um trabalho fantástico. Ele atende de forma gratuita mulheres que perderam seus dentes através de agressão, violência doméstica, ou então mulheres que deixaram de cuidar da sua higiene bucal devido à depressão, tudo ocasionado nesse relacionamento abusivo. Mas é somente aqui na capital de São Paulo que ele atende, tá? Mas assim, já é o começo, né? Eu falo, sou pequenininha, mas hoje ajudar mulheres se tornou uma missão de vida para mim e eu pretendo aí conseguir parceiros em todo o país, poder crescer cada vez mais e ajudar todas as mulheres que precisam. E é isso. Você que precisar de ajuda, conversar, até mesmo conversar, eu converso com todas as mulheres que vêm me procurar, com todas. Às vezes eu demoro até um pouquinho, porque é muita mensagem, são muitas atividades, né? Mas assim, é uma troca, né? É uma troca. Eu não sou especialista na área, mas sou uma pessoa que viveu na pele todo esse abuso, todas essas coisas ruins, então eu consigo, né, falar de igual, né, com todas elas. E é isso. E, Ju, me fala uma coisa. Só para a gente encerrar aqui, o que foi, assim, uma virada de chave para você, de você ter saído desse relacionamento? O que você pode falar aqui que Falecimento te da minha ajudou mãe. muito? O pessoal de
Minha mãe foi uma mulher que sofreu muito, né? Minha mãe, ela, desde a infância dela, a vida dela foi muito difícil, muito, 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 muito. E ela não sabia o que eu passava, né? Quando ela faleceu, que eu também, eu achava que eu ia sofrer demais com o falecimento dela. Eu achava que era onde eu ia cair de vez. Eu até falava isso pro psicólogo que me atendia. Eu falava, nossa, agora que eu vou perder minha mãe, minha cabeça vai ficar mais fraca ainda, eu vou cair numa depressão profunda aí que não vai ter jeito, né? Pelo contrário, foi onde me deu força, porque eu parei e pensei, minha mãe teve uma vida muito sofrida, passou coisas horríveis, né? E eu não tenho que permitir mais que esse ciclo, né, na nossa família continue aí se repetindo. Chega, basta. Aí foi onde eu resolvi sair também e pensei, minha mãe tem que descansar em paz, né? Lá onde ela estiver, eu não quero que ela saiba do que eu passo aqui. Então foram muitas coisas assim que relacionadas ao falecimento da minha mãe que fizeram ter essa decisão. Então, assim, é muito lindo, né? Diz o Bert Helling, o psicoterapeuta alemão, uma das falas mais lindas do amor. Então, é isso que você está trazendo para a gente, né? O pertencer da sua mãe nesse sistema familiar, né? Que você quer quebrar ali o ciclo. Isso é muito bonito, muito louvável. E é uma forma grande de amor de você dizer a ela que você a ama, né? Que você tomou no coração, até mesmo a forma que ela veio para você. Porque é assim que a gente tem que ser. Pai e mãe, a gente não julga, sabe, Ju? Sabe os demais em casa. Eles vieram pra gente, o pai e a mãe, tem que tomar só no coração e dizer assim, ó, obrigado pela vida. E é o que você fez. A maior forma de amor foi agradecer assim. Então não vou permitir que eu continue dando a vida que você me deu, que eu sou grata por ela, vou continuar dando a vida, mas da melhor posição possível. E isso é muito bonito. Ju, quero aqui agradecer a sua presença. Ó, uma hora e a Ju tem outro compromisso. Ai, meu Deus do céu. Obrigada, Vamos marcar não, uma Ju. próxima. Eu adorei, de verdade. Muito boa a live com você. Ter você aqui. E com muito pesar, já estou dando tchau, mas não queria, porque realmente eu queria também conversar mais com você, mas você tem outros compromissos, né? Hoje é sábado, não vou estragar o rolê de ninguém. A Ju tá ansiosa, pronta, né? Para poder passear um pouquinho. Então é isso. Você tem algumas ponderações finais, alguma coisa que você queira falar? E a gente só É tem isso, só que dizer para essas agradecer. mulheres que tentem uma vida nova, não se acomodem nessa vida ruim, não. É muito bom viver coisas novas, é muito bom se sentir amada, é muito bom se sentir bonita. Porque eu fui muito colocada para baixo e eu engordei demais, eu já não me cuidava mais, eu perdi o prazer por mim mesma, sabe? Então, assim, hoje eu venho me resgatando, venho me cuidando, venho me amando, venho vivendo tantas coisas boas que eu só posso dizer para elas é isso: se libertem, sejam felizes. Amém. Ó, aqui tá acusando 5 visualizações, mas uma pessoa só mudar a sua mente pra gente é muita coisa. Tem o pessoal do Facebook aqui que tá migrado em outro celular, também nesse que não acusa o número de visualizações de outros perfis. Tem também o Periscope também no outro celular e tem essa mensagem que vai para o YouTube também nessa semana. Então, quero aqui agradecer a todos que dedicaram pelo menos um pouquinho do seu tempo no sábado, que a gente sabe que é para a família, para os amigos e para a gente mesmo. Tá bom, meu? Muito obrigada. Ju, um Obrigada. beijo, tá maravilhosa. Obrigada, bom passeio. Beija Deixa comigo. muito. Tchau, tchau.